Estamos vivendo os tempos e períodos de eleições municipais. É um tempo muito importante, é uma ocasião muito significativa do exercício da cidadania, quando o cidadão ele pode manifestar o seu voto no sentido de mudar, de transformar a sociedade, a realidade, a história, e também de conseguir políticas públicas que atendam aos interesses e às necessidades da coletividade. A Igreja não tem partido político. O partido da Igreja é o Evangelho, é Jesus Cristo. A Igreja se fundamenta naquela palavra de Jesus. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Portanto, nesse período de eleições municipais, a Igreja recomenda e orienta e esclarece as consciências, a fim de que cada cidadão, cada pessoa que vai dar o seu voto, procure fazê-lo de modo consciente e responsável, com responsabilidade. Então, conhecer o candidato, a história do candidato, aquilo que o candidato defende e, sobretudo, a defesa da vida, desde a concepção até o momento final, até a morte. Que promova o bem das pessoas, que promova o bem comum, que trabalhe por políticas públicas que atendam às necessidades básicas fundamentais das pessoas, que olhe pela saúde, que olhe pela questão do emprego, que olhe pela educação, que olhe pela segurança pública. Então, e também que olhe pelo meio ambiente. Essa é a proposta da Igreja, é a orientação da Igreja nesse período de eleições municipais. E assim a Igreja orienta. É preciso que a política se dedique sempre ao bem comum. A política deve ser um serviço para o bem comum e não para interesse pessoal ou de grupo específico. O político ou os políticos devem buscar o bem de todos, especialmente dos mais vulneráveis e dos marginalizados, ensina a Igreja. Que o político tenha também respeito pela dignidade humana. Todas as políticas devem respeitar e promover a dignidade de cada pessoa, reconhecendo que todos são iguais em dignidade e em direitos. Deve promover também a justiça social. A política deve lutar contra toda a desigualdade e promover a justiça social, garantindo que todos tenham acesso e oportunidades e recursos necessários para uma vida digna. Também a política deve combater a corrupção. A política deve lutar e combater a corrupção em todas as suas formas, promovendo a transparência e as responsabilidades nas ações governamentais. O cuidado com a criação aí tão devastada, tão maltratada, não é? A política deve incluir o cuidado com o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável e a proteção da criação. Aquele que a gente vai votar deve ser um promotor também do meio ambiente e do cuidado com a criação. E depois a política deve ser um instrumento para construir a paz e promover a reconciliação entre os povos, combatendo a violência e os conflitos. Então é nesse caminho que nós queremos caminhar. Que o Espírito nos inspire e nos ajude a fazer as escolhas acertadas, de acordo com a nossa consciência, e olhando também para que aquele candidato, seja vereador, seja prefeito em quem nós vamos votar, seja alguém comprometido com os valores do Evangelho, com a pessoa humana, com a coletividade, não em busca de interesses pessoais ou grupais, mas com o interesse do bem comum. Que o Senhor nos ajude neste caminho e que nós possamos votar com toda a honestidade e sinceridade do nosso coração.